Agora nós vamos para o momento com o nosso amigo Daniel Gervaux, da Argento, um dos maiores construtores de Miami. Deus te ouça, York, né, Deus te ouça. Maravilha. Deixa eu vou trocar aqui o... Aqui. É aqui, né? Vou voltar aqui também. Acho que é no do meio. Tudo bem? Esse tem que vir aqui, ó. Porque o MacBook Pro não tem essa... Legal. Desculpa, né, cara? Foi mal. Fazer o que? Deu? Deu. Acho que deu. Fechou. Deu. Pessoal, boa noite, boa tarde. Meu nome é Daniel, sou da Argentum Capital Partners. A nossa empresa tem duas vertentes e aqui no Recomendo eu trago a parte de General Contractor. Eu não sou o General Contractor da empresa, o meu sócio é o General Contractor registrado, mas a gente também faz o desenvolvimento, a construção de projetos, principalmente de alto padrão, para outras pessoas, outras empresas que queiram executar as suas casas ou, enfim, prédios comerciais ou residenciais. Só uma apresentação rápida. Eu sou natural de Floripa, não sou manezinho, não gosto desse termo, ele é pejorativo, eu sou florianopolitano. Não sou Manezinho. Manezinho, Porque o pessoal fala de manezinho da ilha, né, lá em Florianópolis. Se tu veio pra cá com 3 anos, tu não lembra. Mas eu sou florianopolitano. Manezinho pra mim é um termo um pouco pejorativo. Sou economista. Teve bullying nessa história. Sou economista de formação, minha especialização é gestão de investimentos e eu trabalhei na área de gestão de renda fixa com títulos privados, depois eu passei a atuar na área de renda variável e o que eu gosto mesmo é de ser parte do processo. E quando a gente investe em ações, nós não somos parte do processo. A gente simplesmente compra a ação, espera ela subir, acredita que um gestor vai fazer um bom negócio e a empresa vai crescer. E eu sempre quis estar no... Eu sempre tive... sempre fui hands-on. Então, por isso que eu me voltei para a área de private equity e fundos imobiliários no Brasil. E foi com esse objetivo que a gente veio para cá também, para desenvolver projetos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Hoje eu quero falar um pouco sobre como funciona a construção civil aqui na Flórida, mais trazendo a nossa experiência nesses últimos 4 anos do que propriamente dito uma série de regras de tudo que acontece aqui. Porque apesar de existirem as leis, existirem os códigos, cada pessoa que constrói tem uma experiência diferente. Isso aqui eu vou passar um pouco da minha nesses próximos 20 minutos. E a primeira coisa que as pessoas precisam saber sobre construção nos Estados Unidos ou sobre qualquer negócio nos Estados Unidos é que aqui não é o Brasil. Se a frase que a gente mais escuta é não faça negócio com brasileiros, a segunda frase que a gente mais escuta é mas no Brasil é assim. Mas aqui não é Brasil e por isso que você veio fazer negócio aqui, porque você quer algo diferente, seja para melhor ou nunca vi alguém criar algo para pior, mas aqui é diferente. Né? Então isso é um exemplo bem clássico, lá o cara revestindo a casa toda com tijolo e aqui as construções via de regra feitas com steel frame e drywall. Então desde a compra do terreno, aonde o processo com o realtor, com o broker é completamente diferente daquilo que é no Brasil, a parte da construção também, apesar dos talvez os cálculos de engenharia e arquitetônicos terem o mesmo fundamento, a execução é completamente diferente da compra do material à contratação da matéria-prima. Então as pessoas precisam ter isso em mente. Eu acredito que para qualquer pessoa, qualquer empresário que venha do Brasil para cá, se ele não abrir a cabeça para incorporar as nuances do mercado local, certamente ele vai ter, não vai ter sucesso naquilo que ele vai fazer. Segunda coisa, a localização, assim como do ponto de vista do investimento imobiliário, na construção aqui também importa muito. Eu mesmo, quando vim para cá 4 anos atrás, achei que Miami era aquele espaço de terra que compreendia de Homestead até Fort Lauderdale. Achava que tudo era uma cidade só e todo o resto eram bairros. E quando a gente começa a ver que cada municipalidade tem as suas próprias regras e que Miami-Dade tem 36 cidades, são 36 códigos de construção completamente diferentes um do outro. Então eu vou dar um exemplo bem claro de como isso é importante.
Esse prédio que tem aqui na frente, o Muse, começou a construção em 2015 e 2016. Ele tem 40 e poucos andares, certo? Está sendo entregue no mesmo prazo que a gente construiu um prédio em Bay Harbor de 7 andares. Qual é a diferença? Em Bay Harbor só pode trabalhar das 10 às 4. Só. Aqui em Sunny Isles, tu pode começar antes até mais tarde. Na Brickell, 24 horas. Então a pessoa que vem para cá fazendo uma estimativa que a construção vai demorar tanto tempo, pensando que vai trabalhar das 8 às 6, o negócio dele vai embora rapidamente. Além disso, ele tem que contabilizar, lógico, um risco que não existe no Brasil, que são temporadas de furacão no meio do caminho. Então a gente pegou aí de 2015, quando a gente começou a nossa obra, até aqui 3 temporadas de furacão, que apesar de não terem afetado diretamente a nossa obra, a cidade de Bay Harbor, uma semana antes, manda parar de construir e só deixa você voltar uma semana depois. E no do Irma foi um pouco pior, porque Bay Harbor ficou a parte norte até que voltou rápido a luz, mas a parte sul demorou mais ainda. Então saber exatamente o que diz aquela cidade sobre o que pode construir é extremamente importante. Então, aqui, Estados Unidos é o país do processo, do seguro e da terceirização. Todo mundo terceiriza alguém. E a gente vem do Brasil, o brasileiro tem escorpião no bolso, não gosta de pagar nada para ninguém. A melhor coisa para fazer quando vai se construir é contratar um expediter, um arquiteto e apontar para ele, ó, nesse terreno aqui, o que eu posso fazer? Que daí ele vai até a prefeitura, pega todos os códigos e vê exatamente, vírgula por vírgula, o que pode ser construído naquele terreno. Semana passada eu conversei com uma pessoa que foi mal assessorado por um corretor. Veio um cara do Brasil com aproximadamente 15 milhões de dólares. O corretor era um corretor especializado em residential e o cara queria comprar terrenos, que daí já entra na parte de commercial. Só comprou porcaria pro cara. Ele não pode desenvolver nada do que ele queria. Então ele tem 15 milhões hoje investido que ele não pode fazer absolutamente nada. Comprou um terreno achando que podia construir um prédio, só pode construir casa. Queria construir shopping, só pode construir prédio comercial. Então precisa saber o que pode construir antes de comprar o terreno e é por isso que aqui tem o período de due diligence. 30, 40, 45 dias para você analisar o que você pode construir sem risco de você se comprometer. Escolha bem o arquiteto e não traga o seu amigo do Brasil. Você vai pagar 2 vezes. Apesar, talvez, não sou arquiteto, a teoria ser a mesma, nenhuma cidade aprova um projeto se não for de um arquiteto registrado na cidade. Então, a não ser que você queira contratar um arquiteto, que a gente chama aqui o Star Architect, né? O arquiteto estrela, no qual o nome dele vai trazer valor para o seu prédio, chamar um cara do Brasil para fazer o projeto, porque lá a mão de obra, entre aspas, é mais barata, é pagar 2 vezes, porque aqui o arquiteto vai querer refazer todo o projeto de novo, porque ninguém vai assinar aqui, colocar a sua responsabilidade em algo que alguém que ele nem conhece no Brasil fez. A gente teve esse problema no nosso prédio aqui em Bay Harbor que a gente construiu. Uma pessoa, a gente vendeu o imóvel, um apartamento, e ele queria fazer modificações internas que a gente permitiu a customização. E ele pediu para um cara do Brasil fazer. Eu falei, cara, não faz. Usa o nosso arquiteto daqui. E tem que ser o arquiteto do prédio, porque a gente estava under construction ainda. A única pessoa que pode alterar as plantas do prédio é o arquiteto que a gente está usando. Mas aí eles começam a pensar assim, quer direcionar para o cara dele porque está recebendo o rebate. Não, porque quem aprova na cidade é esse cara. Ele trouxe o cara do Brasil, o cara não sabe trabalhar com polegada e com índices, então já é um problema, ele só sabe trabalhar com um sistema métrico. A arquiteta fala uma coisa aqui, a gente está em Miami, num país que teoricamente falava inglês, a arquiteta falando espanhol, o cara no Brasil por Skype só entende português e inglês. Então tinha o problema de conexão idiomática entre eles. No final das contas, o cara pagou o arquiteto de lá e o daqui de novo, para refazer. Então isso é muito importante. E o outro ponto é olhar bastante para as credenciais do arquiteto daqui. A gente já viu muito projeto de tubulação conflitante, o cara não usou um sistema chamado BIM, onde eles botam todos os projetos lá dentro e eles veem antes do projeto começar se a tubulação elétrica, por exemplo, está passando aonde tem o ar-condicionado, e se isso existe. Tem arquiteto que já faz isso porque quando tu começa a obra
e tem que mudar alguma coisa no projeto, tu tem que fazer uma change order com o arquiteto. Então toda hora tu manda para o arquiteto e eles cobram lá $200, $300 por hora para revisar os projetos que eles mesmos fizeram, que tu já assinou dizendo que recebeu. Então a partir daí tudo é custo. Então olhem bem as referenciais dos arquitetos e dos engenheiros para que não tenha problema. Um outro ponto muito importante, talvez um dos principais, aqui não existe CUB. Quem já trabalhou com construção no Brasil sabe que lá eles calculam o custo unitário básico, que é uma referência, uma média de quanto custa a construção de um determinado padrão para você fazer um pré-orçamento. Então o cara vem para cá, ele quer saber quanto é que custa aquela obra ali, Daniel. Ela tem tantos 1000 metros quadrados. Quanto que é o CUB aqui? Porque lá no Brasil ele pega a metragem quadrada, multiplica por esse CUB, que é divulgado todos os meses, e tem uma análise do projeto de forma global, grandes números. Aqui não existe isso. Eu estou fazendo um prédio que custa $147 o pé quadrado e estou fazendo uma casa que custa $350 o pé quadrado. Então depende muito do projeto, das dificuldades do projeto e da qualidade, principalmente dos acabamentos. Nenhum general contractor honesto vai te oferecer um orçamento sem olhar todas as plantas. Ele vai pegar todas as plantas do projeto, arquitetônica, fundação, hidráulica, elétrica, vai mandar para os subcontractors dele e pegar as propostas de cada um. Alguns, para ganhar tempo e tentar ganhar a confiança do cliente, pegam apenas os principais plantas, as que representam mais, como, por exemplo, o estrutural, a fundação e a superestrutura, e o resto ele estima, porque se em 70% ele já tem bastante certeza, no resto ele tem uma margem para trabalhar. Mas o mais correto é, não apressem o general contractor demais, esperem as 4 ou 5 semanas que às vezes eles pedem para ter o orçamento real, porque daí você sim começa a obra sem ter maiores problemas. Escolha do general contractor, como eu já falei, credenciais. Aqui todo mundo tem que ter licença. O meu amigo lá, Thiago, fez a prova agora. É uma prova ferrada, que tu tem o dia inteiro para fazer com consulta e muita gente não passa. Prova com consulta não passar é porque realmente é muito difícil. Por quê? O primeiro a responder por qualquer problema na obra é o general contractor. A hora que cai a ponte ali da FIU, primeiro eles vão no General Contractor, prova que tu fez tudo certo. Se o Thiago quiser fazer algum comentário, aí ele fala, eu fiz tudo certo. Aí eles vão no engenheiro. Ô engenheiro, cadê as contas aí? Aí vão no arquiteto. Então eles vão buscando os responsáveis. Mas o primeiro a apanhar é o General Contractor, então ele precisa ser bom. Existem basicamente 3 tipos de contrato. O Lump Sum, onde ele fecha um valor fixo com você, e desde que não haja Change Order, e aí é que está a pegadinha, às vezes o General Contractor sabe que aquele projeto vai ter Change Orders, e já te cobra um valor fixo por aquele projeto e toda change order ele cobra extra. Então é aí que muito general contractor ganha muito dinheiro fazendo as change orders. Então tem que tomar cuidado. E nesse valor fixo, se não tiver nenhuma change order, você paga, vamos supor que a obra custe 1 milhão para fazer uma casa. Se o general contractor faz ela por 500 ou por 1 milhão e 200, o ônus e o bônus é dele. Então ele vai ganhar em cima de você ou vai correr o risco da operação. O Cost Plus ele tende a ser um pouco mais aberto, que ele trabalha com o custo da obra, então ele, teoricamente ele mostra os orçamentos e vocês escolhem em conjunto qual fornecedor vocês vão usar, mais uma taxa de administração. Então a receita do General Contractor é somente aquela taxa de administração. E o terceiro tipo mais usado é o Maximum Price Guarantee. Então ele garante um preço máximo daquela obra e tudo que ele conseguir economizar dali para baixo, ele tende a dividir entre quem contratou ele e o General Contractor. Normalmente trabalha 50-50. Então se a obra é 1 milhão e o General Contractor conseguiu fazer ela por 800, esses 200 mil fica 100 para cada um. Então também é uma forma de contratar. Owner's Rep é alguém que é muito importante, eu acredito, em ter em obras. O Owner's Rep é alguém que você contrata para bater de frente com o General Contractor. Então, se você está construindo a sua casa própria, está fazendo um projeto e aquele não é o seu dia a dia, você não tem experiência e você não tem capacidade técnica para discutir com o General Contractor, contrate um Owner's Rep.
porque ele vai ser um buffer, um filtro entre você e o General Contractor. Quando a gente começou a nossa obra em Bay Harbor, eu tinha um General Contractor e contratei um Owner's Rep. Na fundação eu troquei o General Contractor, porque ele começou a bater de frente com o meu Owner's Rep. E eu falei para ele, bicho, tu não entendeu ainda. Se o Miguel não aprovar, não vai para frente. E o cara continuou a bater, a gente tirou ele e botou a outra pessoa que é acostumado e entende o Owner's Rep. Mão de obra. Uma coisa que eu escuto muito é que as pessoas dizem que a mão de obra aqui na construção é cara. Mas quando tu olha os dados, ela representa 30% do custo da obra. O resto vem em taxas administrativas e material. No Brasil, é para custar quase 60%. Por que às vezes custa menos? Porque se você pensar que a carga tributária da mão de obra lá é quase 2 vezes o salário que o cara ganha e a maioria das pessoas contrata por fora, eles estão, na verdade, economizando o imposto, não pagando menos pela mão de obra. Então, no Brasil, o percentual da mão de obra acaba sendo maior do que aqui. Aqui, ela tende a ser... essa fonte aqui, ela dá a média geral dos Estados Unidos, mas a nossa obra aqui, por exemplo, está sendo aproximadamente 35%, porque Miami é uma cidade que tem a mão de obra um pouquinho mais cara. Seguro, muito importante. Como eu falei, Estados Unidos, país do processo e do seguro. Não é à toa que o Warren Buffett, a empresa holding dele é de seguro e ele constrói tudo embaixo. O funcionário lá na ponta tem o seguro dele, pessoal. O subcontractor que contratou ele tem mais um seguro. O general contractor tem outro para cobrir ele. E é bom que você tenha o que a gente chama do... umbrella ou wraparound, que é um seguro que cobre todo mundo. Porque se alguém morrer, aconteceu alguma coisa na obra, veio um furacão, destruiu ali, tudo tem que estar coberto e deixa as companhias de seguro se quebrar. Dependendo da obra, dependendo do que exige, de 1,5% a 3%. Se você trabalhar com financiamento, o banco ainda vai te obrigar a utilizar um bond, que é como se tem lá no Brasil um seguro de término de construção. Se alguém quebra no meio do caminho, o banco não vai ficar com esse pepino na mão. Ele aciona o bond e alguém termina a obra para ele. Financiamento. A gente vem do Brasil imaginando que aqui a taxa de juros é 0 e que é muito fácil pegar dinheiro. Muito pelo contrário. Existe uma diferença bem grande, hoje meus amigos da Ideal Lending não estão aqui para falar, mas existe uma diferença bem grande entre você fazer um mortgage para comprar uma casa e você pegar um empréstimo para construção. A gente comprou uma casa que na fase de pré-construção foi a compra de uma casa, porque a gente ia reformar. Fizemos o mortgage tradicional, 3,75. Ótimo. Na hora que entra na fase de construção, o banco olha, tem um risco a mais. Porque eles vão destruir aquela casa, vão começar a mexer, vai aumentar o risco, empréstimo à construção, 8%. Então varia muito com a qualidade do tomador. Então nós estamos aqui há 4 anos, não temos tanto histórico de crédito assim ainda, então tudo isso pesa contra nós. Existem outras fontes de financiamento, como Fannie Mae e Freddie Mac, que tem taxas menores, mas isso aí basicamente é para construtores muito grandes, com muito histórico e muito colateral para dar em garantia. Então não é tão simples e não é tão barato, mas ainda assim justifica a utilização, porque você tem um poder de alavancagem que beneficia, ao invés de você botar o seu capital próprio, você utilizar o financiamento do banco. E ainda tem uma pegadinha, que são os points que os bancos cobram quando eles originam o crédito. A taxa de juros do banco, ela incide apenas sobre o dinheiro que você usa. Então você faz uma construção de 10 milhões, o banco não te libera 10 milhões de uma vez. Ele vai te liberando aos poucos conforme a sua construção. Então você só paga os juros sobre o que você usar. Agora os points ou os pontos, ele cobra de 1 a 2 pontos sobre o valor total na entrada. Então vou dar um exemplo bem simples. Na obra que a gente está fazendo ali em Bay Harbor, o Banco do Brasil ofereceu uma linha de crédito para nós. 5,5%. Taxa de juros interessante. 2,5 pontos na entrada. Para uma operação de 6 meses que a gente ia usar só para financiar a obra, eu não tenho tempo para diluir esses 2,5 pontos. Então eu ia pagar 2,5 pontos em cima de 4 milhões de uma vez só. Enquanto os 5,5 eu só ia pagar sobre o que eu usasse ao longo de 4 meses. Então o que eu fiz? Fui no hard lender e peguei a 9, que pela conta ia sair mais barato, porque não tinha ponto nenhum na entrada. Então não olhem só esse número aqui. Tem que olhar também quanto que os caras estão mordendo na entrada.
E por fim, cuidado com o furacão, né? A gente, no último aqui no Irma que teve, a gente ficou uma semana antes, uma semana depois quase parado, e não foi só isso. Como um mês antes teve o Harvey, que deu problema lá no Texas, e o furacão Irma destruiu a costa oeste nossa aqui, a mão de obra foi para onde estava pagando mais. Então sumiu a mão de obra, simplesmente não tinha gente para utilizar. Então isso... A gente teve que trazer de Nova York para cá, do pessoal das obras de lá, para a gente conseguir manter. Apesar de, por lei, a gente estar protegido, a gente quer fazer o melhor possível sempre. Mas isso é um problema. E bônus tip, 95% dos erros, isso é dado estatístico meu, tá? Serão cometidos na primeira tentativa. Você estuda, você confere, você busca parceiros. Você vai errar na primeira. E na minha opinião, 95% acontece na primeira tentativa. Os outros 5 vêm ao longo prazo, porque ninguém é perfeito, a gente vai errar sempre. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta e tiver tempo ainda, enfim. Se alguém quiser tiver mais alguma dúvida, estamos à disposição. Tem um papel. Alguém tem alguma pergunta? Uma palestra foi maravilhosa. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Manda. As construções novas, elas têm que entrar em alguma conformidade à prova de furacões? Sim. Depois do furacão Andrew, em 1992, que foi até então o pior a atingir aqui, todos os códigos de construções foram revistos. O da Flórida é o mais rígido dos Estados Unidos e serve de base para todos os outros. Então, sim, todos os prédios têm que ter janela anti-furacão, enfim, tem uma série de procedimentos que precisam ser feitos para se proteger desses riscos. Então, sim. Eu tenho uma pergunta. Pode ir à frente. Mesmo as casas, né? As casas casa também. Inclusive, se a casa é anterior ao código. E daí tem que ver cada cidade especificamente. Mas se você vai fazer uma reforma que vai mudar mais do que um percentual X da casa existente, você tem que trazer para os códigos atuais. Se eu estiver falando alguma besteira, ô Thiago, me avisa. Todo final do ano, eles têm um commission board aqui que chama, em dezembro de todo ano, eles reúnem todas as pessoas específicas de cada área que escrevem lá o Florida Building Code para já atualizar o código novo. Então, todo ano tem uma renovação do código, seja um parágrafo ou 2, mas sempre tem alguma coisa a acrescentar em virtude do que acontece, principalmente com os furacões. Exato. É sempre atualizado. Isso, desculpa interromper, isso é um código estadual ou municipal? Ele é da Flórida específico e, inclusive, aqui tem muito mais restrição do que você construir em Nova York. Na verdade, cada estado tem as suas restrições. A Califórnia é terremoto, aqui é furacão. Isso. Então, aqui é bem do estado da Flórida. Além do estado, tem o da municipal também. Tem, que é como se fosse o plano diretor da cidade. Contra o furacão. Mas o que você tem que prestar mais atenção não é nem o federal, é mais o estadual. Exato. É o que vinga aqui, no estado da Flórida. Só mais um ponto para terminar o meu tempo, e acho que você tem mais uma pergunta. A Paola. Diferente do Brasil, onde a prefeitura só inspeciona no final, e se você fez o prédio torto, o azar o teu, aqui em cada etapa da obra a prefeitura inspeciona. Então quando a gente fez a marcação no terreno para colocar as estacas, a prefeitura veio. Antes de fechar o drywall, a prefeitura vem para ver se o cabeamento está todo certo. E pasmem, os parafusos da janela são inspecionados pela prefeitura. Se os parafusos não estiverem na quantidade certa, na especificação certa, eles não dão aprovação e você não passa para frente. E a obra vai paulatinamente crescendo perfeita. Eu contei aqui outro dia, eu vou contar essa curiosidade quando eu apresentar o meu 1 minuto ali. Paola, para fechar. Fazer um orçamento, né? No caso de fazer uma reforma, a pessoa quer fazer um flip, comprou um imóvel, blá. Você precisa desse tempo, mais ou menos de 4 semanas, para fazer esse levantamento preciso. Você cobra pelo esse orçamento? Como é que funciona? Depende. Se eu vejo que o cara vai me usar para ganhar informação, eu peço um retainer.
Tá. Senão... E também quando um cliente quer comprar um terreno para fazer essa consultoria também, você faz um programa para a pessoa, para o investidor, né, A gente ajuda ele na projeção dos custos, sim. Entendi. Então porque além do custo de construção, tem todos os outros soft costs que são envolvidos com arquiteto, taxas e alvarás e permits e não sei o que às vezes ele não conhece, que a gente ajuda também. Entendi. Eu falo assim, ele está observando um terreno para ele fazer um investimento. Ele precisa da sua consultoria para viabilizar isso. Então você também presta essa consultoria? A consultoria de viabilidade, ela envolve duas coisas. Estudo de demanda, o que está acontecendo naquela área, e o estudo de custo. Isso. Eu entro no estudo de custo. Tá, ótimo. Aí se ele está comprando com um corretor... E junto com o arquiteto também. Isso, e o arquiteto para saber, daí é nessa consultoria de custo. A gente tem um arquiteto parceiro que a gente aponta o terreno, ele vai na cidade, vê tudo que pode construir, potencial construtivo, e com isso a gente toma uma base. Ótimo, é isso. É isso, beleza. Seria, desculpa, só uma última pergunta. Seria o caso de Beiral, por exemplo, que veio um lá do Brasil e falou, não, vou construir um prédio de 10 andares. Não aqui. vai. Não consultou e tem um teto de 6 andares. 7 andares. E na ilha, onde ele acabou comprando, também não pode construir prédios. É. Aí entrariam vocês. Exato. Antes dele comprar. Não, na verdade, assim, ó. Essa informação, ou ele não passou para o corretor dele, ou o corretor dele só estava de olho na comissão. Porque se ele usou um corretor para construir um prédio e comprou na ilha de Bay Harbor, que não pode construir prédio, e ele chegou lá na ilha e viu que não tinha nenhum, e ele achou que ele assim, porra, eu sou o único cara que pensou diferente. Sou espertão. Todo mundo tá indo para lá, eu vou vir para cá. Não, é o custo em Miami. Ele pensou, eu vou poder construir aqui um prédio de 3 andares, vem a minha filha, o meu filho, eu, e não pode. Não pode. Não. Mas isso também às vezes é o corretor. Porque Por isso é que a pessoa... um cara assim é importante. Demais. Porque quando o corretor te oferece, pode ser que seja um corretor legal, mas pode ser que não seja. E infelizmente. E aí você Com 46 mil corretores, e como que existe na Flórida, como qualquer segmento, como qualquer país, tem os bons e tem o cara aqui que só quer faturar a taxa de... Exatamente. Isso aí.